nessa adoração que está ligada ao céu e à terra, eu fico com medo e constrangido. Existe uma adoração que aqui está tendo neste momento, mas ela começou lá no céu. E ela está alcançando você aqui nessa noite. O que você está sentindo não é só um arrepio, querido. O que está sentindo é o poder da presença de Deus. Você está experimentando nessa noite, querido, é só um pouquinho do que você vai experimentar lá no céu. Acho que às vezes você vai acontecendo algumas coisas e você não entende o porquê está acontecendo. Às vezes você é atacado e você não sabe por que está sendo atacado. Às vezes você escuta coisas e você não sabe por que está escutando as coisas. Porque às vezes quer parar aquela adoração. Mas a adoração vem dentro de você. A adoração foi Deus que colocou aí dentro. Não tem como parar. Então vem palavras para tentar parar. Mas um adorador não para. Existe uma unção aqui agora, nessa noite, querido. Você acredita se você quiser. Na verdade, cada culto que está sendo ministrado, cada palavra que está sendo saída daqui desse altar, cada louvor, querido, se você estiver conectado, se você estiver atento, você está se conectando com o céu. Toda vez que eu tiver a oportunidade de ministrar, querido, ou toda vez que eu puder falar de Jesus para você, eu vou falar essa palavra e toda vez que eu abrir a boca, você já vai saber que vai ser da minha palavra essa boca. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então ele está presente nessa noite. Que nós estamos reunidos no nome dele, querido. Então o que você está sentindo nessa noite é a presença dele. Então não se incomode com quem está do seu lado. Não precisa se preocupar, querido. É a presença dele. Nós estamos numa campanha, querido. E eu confesso que nessa noite eu não queria nem ministrar. Eu queria continuar nessa adoração. Confesso para os irmãos que eu não queria nem ministrar. Talvez o Thiago não está entendendo, mas ele já ouviu essa palavra lá atrás, que ele ia ser um adorador. Talvez a Jaine ouviu lá atrás umas palavras e agora está acontecendo. Está sendo concretizado. Talvez quantas palavras ela escutou que ela não tinha que subir no altar, que ela não tinha voz para cantar. Talvez quantas vezes o Thiago escutou que ele não era para tocar. Mas aquele que levantou, querido, é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, querido. Aquele que prometeu para mim, aquele que prometeu para o Thiago, aquele que prometeu para a Jaine, para o Alex, para a Gisele, pastor Cafu, para o Gabriel, para você. Ele é fiel para cumprir. Independente da rota que você tomou, querido. Mas nessa noite você está aqui. E ele é fiel, ele prometeu para você. Quando está na Bíblia assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É eu e minha casa. É eu e minha geração. Eu ouvi a ministração do Alex falando que essa igreja é útero. O útero ele gera. Não sei se você já se perguntou por que na Ágape tem tanta criança. Você já parou para perguntar ou não? Você já viu alguma criança reclamando da igreja Ágape? Que é uma igreja que gera, querido. O útero ele gera, ele dá vida. Talvez e você já reclamamos da igreja Ágape. Talvez e você reclamamos da liderança da igreja Ágape. Mas você nunca viu uma criança reclamando da igreja Ágape. Porque tem vida aí, querido. Tem Jesus aí. Nem à toa que a palavra fala, seja como uma criança, com coração puro. Onde que Jesus está, querido? Ele limpa os corações. Onde que Jesus está, Ele transforma, querido. Só se eu e você deixar. Você se lembra qual que é o nome da campanha que está tendo esse mês? Qual? Qual? Aloés, querido, eu fui pesquisar. Ela é uma árvore. É uma árvore muito grande. Grossa. Se você olhar aí no Google, ela vai de 36 a 40 metros de altura. É um prédio de altura. E
E esse óleo que tira dessa árvore, querida, e eu fui pesquisar mais ou menos onde tem essa árvore. Essa árvore ela tem um pedacinho bem longe ali da China, pequeno pedacinho, e aonde que tem mais é na Índia. E aí eu fui querer na Índia, e fui pesquisar, querido. Na Índia é o lugar que tem mais deus pagão. É na Índia. E eu fui ver, Deus, mas por que Eloés e a árvore ela da Índia e tal? E às vezes, eu e você também temos alguns pagões na nossa vida. Às vezes adoramos nosso dinheiro, às vezes adoramos nosso trabalho, e esquecemos quem é o grande da nossa vida. É aquele que traz o óleo sobre a nossa cabeça. Aquele que cobriu com nós todos com o óleo dele. E eu queria falar de uma pessoa, querido, talvez você não vai entender no começo, mas eu acredito que no final você vai entender. Que é igual a Jane falou, na hora que ela estava aqui orando. Um Deus de transformação. Um Deus de mudança. Um Deus que traz a escuridão para a clareza, para a luz. Esse é o Deus que eu e você serve, querido. Eu queria ler com você João 3. E eu queria que você prestasse atenção quem é essa pessoa, quem é esse cara. Talvez eu e você, às vezes, se sentimos como que esse cara aqui também. O poderio que ele tem. E eu já falo para os irmãos não prestar muita atenção no meu português, não, que eu saio um pouco enrolado, saio algumas palavras erradas. Mas eu creio que se você estiver com o coração aberto, querido, Jesus vai falar com você nessa noite. Eu aprendi que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então no 3 ele fala assim. Aqui não dá para clarear mais um pouco não, a gente está aqui? Estou meio cegão aqui, já está. Deus está me curando. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Pode passar já. Este foi ter de noite. Ele saiu de noite. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falai de coisas terrestres, e não creste como creis, se vós falar das... Volta aqui, já. Se vós falei de coisas terrestres, e não creste, como crerei se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E é só que até aqui só. A palavra ela vai começando falando que era um príncipe dali dos judeus. Só que Jesus ele é tão maravilhoso que ele já vai falar que ele é um mestre. Então Jesus ele falava, a palavra vai falar que Nicodemos era um príncipe. Jesus já vai falar: você é um mestre. Você é tão sábio, como que você não sabe dessas coisas?
Querido, e o que eu acho tão interessante aqui, que o cara ele era um príncipe, Jesus fala que ele é um mestre, só que ele vai se encontrar com Jesus à noite. Por que ele não foi de dia? Se ele é como que eu posso dizer, o bambambam daquela época. Por que ele não teve encontro com Jesus de dia? Sabe por quê, querido? Porque a maioria das vezes, o horário que mais nós somos perturbados é à noite. Você pode ser um bom marido, um bom funcionário, um bom pai, uma boa mãe. Você pode ser o melhor, querida. Mas quando você deita a cabeça no seu travesseiro, é só você e Deus. Você pode querer dar o melhor para o seu filho, querer dar o melhor para sua filha. Mas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, querido, é só você e Deus. Então, talvez Nicodemos ele se encontrou algumas vezes assim. E ele foi querer saber quem era Jesus. Eu te pergunto nessa noite, você conhece Jesus? Você já teve um particular com Jesus? Você já ouviu a voz de Jesus? Ele teve um encontro com o Mestre. E eu falo, querido, quando nós temos um encontro com o Mestre, quando nós temos um encontro com Jesus, eu me lembro de Saulo, que se torna Paulo. Ele ouviu a voz de Jesus e a vida dele mudou. A vida dele foi transformada. Então, se eu e você já tivemos um encontro com Jesus, se eu e você já ouvimos a voz de Jesus, nós temos que ser transformados. Algo tem que mudar da nossa vida. Engraçado que essa palavra, desse tema que tem esse mês, ele fala de um óleo, querido. Se você procurar esse óleo e pesquisar sobre esse óleo ele fala que é um óleo de cicatrização, um óleo de cura. Ele não é um óleo de ferida, ele é um óleo de cura, de cicatrização. Então, quando se cortava naquela época, eles passavam esse óleo. Eu te pergunto nessa noite, qual é o corte que você tem ainda, que o óleo de Jesus não curou? Então, se o óleo de Jesus não curou esse corte ainda, é porque ele não chegou ainda, ele não teve acesso ainda a esse corte. Porque nessa época, querido, era esse óleo. E eu quero trazer para a Bíblia, para a palavra de Deus, esse óleo nessa noite é Jesus. Então, existe cortes, querido, na nossa vida. Existem algumas coisas na nossa vida, alguns traumas na nossa vida, que causa ferida. E quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu estava imaginando algumas feridas. Algumas feridas que eu já tive e algumas feridas de algumas pessoas que já teve. E eu conversando com Jesus, ali meditando no meu quarto. E aí Jesus me falou: você já conversou com alguma mãe que perdeu um filho? Você já conversou com alguma esposa que foi traída? Você já conversou com algum marido que foi traído? Você já conversou com alguma mulher que foi abusada? Você já conversou? Você já teve essa experiência? Ali existe uma ferida. E ali existe um corte, querido. E quando eu falei para você não se preocupar com o meu português, é porque nessa noite podia estar o melhor palestrante aqui. A pessoa formada em teologia. Mas ela não ia curar nenhuma dessas feridas que eu acabei de falar aqui nessa noite. Ela podia ser a melhor pessoa pegando esse microfone aqui. Talvez se tiver alguém aqui dentro com alguma dessas feridas, querido, é só Jesus que vai curar. É só o óleo de Jesus. Então, quando eu falei para você sobre isso, querida, porque eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que são muito inteligentes, formadas em teologia, mas ela não tem o poder de curar. A única pessoa, o único ser, o único que desceu na terra, como a palavra fala aqui, foi o único que subiu, que veio do céu, veio para a terra e voltou para o céu, foi Ele. É o único que pode curar. É o óleo de Jesus. E se eu não entendo, querido, e eu não conheço Jesus, se eu nunca ouvi a voz dele, eu não sei quem é Jesus. Então é igual a palavra falou, é um vento, querido. Eu ouço o barulho dele, mas eu não sei de onde ele vem, para onde que ele vai.
Talvez eu vou estar assim também. Estou machucado, estou ferido. Só que eu estou indo para lá, estou procurando cura aqui, estou procurando um ouvido aqui, estou procurando um ouvido ali. Eu não sou curado, não sou transformado. O único que cura, querido, o único que transforma é Jesus. É o único. Não é mais ninguém, querido. E quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida tem que ser transformada. Mas é o mais dói. Mas eu lembro. Não falei que você vai encontrar com Jesus e vai cair no esquecimento. O que ele joga no esquecimento é os seus pecados quando você se arrepende. Mas você vai lembrar, querido. Sabe por que você vai lembrar? Porque é igual eu aprendi. Você é um testemunho para outras pessoas. Só que para ser um testemunho dói ou não dói? Você acha que para uma mãe perder um filho não é uma dor, não? Mas ela tem um testemunho para falar para outras mães. Eu lembro que eu estava aqui na igreja e veio uma senhora ali no bebedouro. Estava tomando água e veio uma senhora veio conversar comigo. E essa senhora é a mãe da apóstola. E essa senhora contou o testemunho dela para mim. Eu não sabia o que ia fazer, o que eu fazia, querido. Eu não estava nem reclamando da minha vida, eu não sei nem como nós entramos nesse assunto. E ela falando sobre a história dela, não sei se você tem já ouvido a história dela, e ela falando que perdeu 2 filhos. Uma ela perdeu nos braços. Você acha que se tivesse aqui uma pessoa formada em teologia, ia curar ela? Tinha algum poder para tirar essa dor dela? Mas ela conversando, querida, ela não derrubava uma lágrima. Era um testemunho dela. E esse testemunho é um testemunho, não um testemunho. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, querida, quando eu abro mão de algumas coisas, porque eu entendi quem é Jesus, eu entendi o porquê que eu estou largando, querido, isso é um testemunho. A palavra de Deus, quando eu li ali para você, era um príncipe dos judeus. Imagine um príncipe. Quem que era um príncipe naquela época? Será que era uma pessoa importante ou não importante? Será que essa pessoa tinha dinheiro ou não tinha dinheiro? Só que ela teve um encontro com Jesus. Independente da hora, querido. Se está de manhã, se é na madrugada, se é à noite. Quando nós damos ouvido para Jesus, alguma coisa tem que mudar. Nicodemos não foi diferente, querida. Mas, Mel, o que tem a ver com o tema desse mês? O que tem a ver a palavra com o tema? Você vai entender, querido. Eu li João 3 para você. É onde que fala de Nicodemo. Depois não fala mais de Nicodemo. Então, às vezes, quando Jesus ele veio falar comigo e com você, ele tirou nós, vou falar por mim, ele tirou eu do lamaçal, querido. Mas não foi para me aparecer. Jesus, quando esticou a mão para você também, não foi para você se aparecer. Quando Jesus fala com Nicodemos que é na noite, não é para se aparecer, é para algo mudar, querido. E sabe onde que algo mudou, querido? Em Nicodemos, lá em João 20, que daqui a pouco nós vai ler para você. E aí você vai entender. Quando Jesus ele fala com você, quando Jesus ele não vou falar que algumas pessoas falam que Jesus ele coloca você na prova, ele coloca você na dificuldade. Eu não acredito nisso. Eu, Ismael, vou falar por mim, eu não acredito nisso. Deus ele não coloca você em lugar nenhum, querido. Às vezes é nossas escolhas que levam nós para lá. Algumas decisões que levam a gente para lá. Às vezes você escuta, porque, né, passando por isso aí, porque Deus quer. Não, querido. Se você parar um pouquinho, ser um pouquinho humilde, você vai entender o porquê que você chegou ali. Que algumas decisões, algumas atitudes, algumas escolhas, e nós está sujeito a acertar e a errar. E às vezes nosso erro tem consequência. E aí fica fácil de culpar o diabo ou culpar Deus. Mas é algumas escolhas, algumas decisões nossas. Só que Nicodemos ele teve a melhor escolha, querida. Nicodemos ele tinha tudo, mas no mesmo tempo não tinha nada. Como assim, Ismael? Nicodemos ele era um príncipe, então ele tinha dinheiro, talvez as melhores roupas, as melhores comidas, os melhores servos, mas não tinha Jesus ainda. Então ele tinha tudo, mas não tinha nada. Tem um jovem que ele tem tudo, e quando ele vai falar com Jesus, Jesus manda ele vender tudo e dividir com os pobres. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque ele não tinha Jesus. E ele continuou sem Jesus, porque ele preferiu ficar com a riqueza dele. Só que Nicodemos, ele entendeu quem era Jesus. E quando eu falo que Nicodemos era um anônimo, aí, obrigado. Nicodemos ele era um anônimo,
Porque quando você vem aqui no 20 agora, João 20, João 20 não, João 19, João 19, 38. Agora você vai entender o que é uma gratidão, querida. Quando eu falo que Nicodemo tinha tudo e ao mesmo tempo ele não tinha nada. E às vezes nós achamos que temos tudo, mas ao mesmo tempo nós não temos nada. Se Jesus não tiver, querido, no meu e no seu coração, nós não temos nada. Quando Jesus ele vem, querido, e ele entra na minha e na sua vida, ou ele entra na nossa casa, eu vou falar algo para você, de mim, que talvez seja um pouco difícil para algumas pessoas. Coisas de 2, 3, 4, 5 anos atrás tem que ficar para trás, querido. Porque Jesus chegou. Jesus ele vem para mudar, querido. Então se eu ficar preso lá atrás, querido, em coisas que aconteceu lá atrás, Jesus pode vir aqui agora na minha frente e falar comigo. Eu falo que... Já falei uma vez e eu falo que se você me procurar na mansão que eu tinha lá atrás, você não vai me achar. Porque eu não estou mais lá atrás, eu estou aqui na frente. Numa casa de um cômodo, aqui na frente com Jesus. Então quando alguém vir falar do seu passado, querido, ela não vai te achar mais lá. Porque você está aqui na frente, está no futuro, querido. Às vezes as pessoas querem lembrar do teu passado, porque machuca. Toda ferida que, né, quando nós somos, agora que eu sou pai, tenho 2 filhos, quando nossos filhos se machucam, nós queremos ir lá limpar, passar uma faixa. Na nossa época era metiolate, né? Se passar metiolate nas crianças, hoje não vai preso. Mas na nossa época era metiolate, mas curava, não curava, ardia, mas curava. Mas nós queria limpar, não queria. Nós não ia lá e apertava a ferida para a criança sentir dor. Só que hoje, às vezes, as pessoas vêm fazer isso na minha e na sua vida. Mostrar o nosso passado. Só que Jesus já colocou nós no futuro, querido. Então, 10, 15 anos não estou mais lá. Hoje é quinta-feira, se você me procurar na quarta, onde eu estava na quarta, você não vai me achar mais lá, eu estou aqui. Eu estou igual a palavra de Deus fala, o céu está em movimento, eu estou em movimento, querido. A igreja está em movimento. Se você estiver aqui, querido, vindo nos cultos, entendendo o que está acontecendo na igreja, você está em movimento, querido. Eu falo que nós tivemos uma reunião aqui no sábado, né, com os membros da igreja, depois os membros foram embora e tivemos uma reunião com a liderança da igreja. Nós fomos embora à meia-noite, querido. Eu até comentei com eles, falei assim, eu tinha trauma de reunião. Porque toda reunião que eu participava, parecia que era reunião do mundo. Um queria bater no outro, um queria brigar com o outro, um queria morder o outro. E saímos daqui da meia-noite, todo mundo dando risada, um se abraçando, feliz. Porque o céu está se movimentando, querido. E o céu ele não se movimenta contra você. O céu ele se movimenta ao seu favor, querido. Deus ele não vai fazer nada para te prejudicar. Deus ele não faz nada para me prejudicar. O céu ele movimenta favorável para a gente, querido. Mas será que nós queremos entrar nesse movimento do céu? E aí, querido, em João 19, 34, no 3, Jesus está falando com Nicodemo. Só que de 19, 34, Jesus já está no sepulcro. Jesus já está morto. Olha a gratidão desse cara. Essa gratidão que eu e você tem que ter, querido. Se você parar um pouquinho para pensar, querida, eu gosto de falar isso, não para lembrar do seu passado e nem lembrar do meu passado, mas se você lembrar de onde que você saiu, querido, as coisas que você fazia, não era para você estar aqui sentado hoje. Foi Ele que te alcançou, querido. Depois disso, José, acho que é melhor pôr ali, já que aqui João 19, 38. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus,
ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilato concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Agora entra o principal. Agora entra o príncipe, que lá atrás era príncipe. Que o próprio Jesus fala assim, não, mestre, a gratidão desse cara entra agora, querida. E eu te pergunto nessa noite, que horas que entra nossa gratidão por Jesus? Olha a gratidão desse homem. Nicodemo, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim pegaram o corpo de Jesus e envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser um dia da preparação dos judeus, e considerando que o sepulcro ficava próximo. Querido, quando eu entendo o que Jesus fez na minha vida, as feridas que, vou falar de mim, mas você olha para dentro de você, querido, as feridas que só você sabia onde que estava, só você sabia onde que machucava, você não podia nem ouvir ou ver, só Ele tem acesso, que só Ele que curou você, querido. Talvez alguém orou, alguém colocou a mão, mas a cura veio dele. Quando você coloca a cabeça no seu travesseiro, querido, quando você fecha os seus olhos, quando você fecha a porta do seu quarto. Hoje eu brinquei com a minha esposa assim, que não sei o que nós estávamos conversando, eu falei assim, não, mas eu nem te conheço. Ela falou, que isso? Eu falei, nem você me conhece. Sabe por quê, querida? Tem coisas que quando você está com o olho fechado é só você e Deus. Você pode ser casado há 30, 50, 60 anos, mas tem coisas que é só você e Deus. Tem quartos escuros que é só você e Deus. Então, quando Jesus ele vem, querido, e cura, quando Jesus vem e ele transforma a sua vida, querido, qual é a gratidão que eu tenho por Jesus? E agora? O que eu faço por Jesus? Talvez esse cara podia ter falado, Jesus morreu. Jesus está morto lá agora. Para que eu vou gastar 100? Ali está 100, né, Jé? 100. Fala que naquela época era muita coisa. Talvez essa passagem ela passe batida, querido. Sabe por quê? Que nós falamos de uma moça que ela quebra um vidro de alabás, né? Palavra certa, né? E ela é reconhecida por esse vidro. Sabe por quê? Porque foi o tudo dela também. E quando Jesus ele pede, não pede, mas quando existe uma gratidão no meu coração e no teu coração, querido, é algo novo que nós temos que entregar para Jesus. Não é de qualquer jeito. Não existe gratidão de qualquer jeito, querido. Aqui tinha um sepulcro novo. Aqui tinha um óleo novo. Aqui tinha um pano novo. Era tudo novo. Então, se Jesus chegou na minha casa, na tua casa, na minha vida e na tua vida, é para tudo novo. Já viu um louvor aqui? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Jesus chegou na casa, querido. E se Ele chegou, é tudo novo. Então, eu não posso ficar preso, querido, no meu passado. O tema desse mês é o óleo, querido. Eu sei que tem feridas, eu sei que tem algumas coisas que machucou lá atrás. Palavras que você escutou que ficou preso lá atrás. Mas só depende de você, querida. É você e Jesus. Ismael, mas você não sabe o que eu passei. Realmente não sei o que você passou. Mas eu sei que o Jesus que me alcançou vai te alcançar também. Porque Ele alcança, querido. Ismael, você não sabe, você não tem nem noção do que você está falando. Você é muito novinho ainda. O que eu já passei, você não passaria. Por isso que você passou. Porque se fosse eu, não aguentaria. Por isso que você passou.
Só que você usa isso como um testemunho lá na frente. Você pode libertar famílias lá na frente, por causa dos teus testemunhos, pelo que você passou. Então, querido, nessa noite eu queria que você fechasse seus olhos. E com seus olhos fechados, querido, eu vou ler bem rápido aqui e eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. E refletisse nisso também. Talvez eu vou falar para você que não vai ser o diabo que vai colocar aí na sua mente, neste momento, alguma cicatriz, algum pensamento, algo que você passou. Porque eu comecei falando que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está presente. E aonde que Jesus está presente, o diabo não pode estar, querido. A luz e a escuridão, ela não combina. Então eu acredito que nesse momento quem está trazendo a sua memória é Jesus. E se Jesus está trazendo a sua memória, querido, é para você largar. Se Jesus está trazendo na sua memória, querido, esse óleo agora, neste momento, nesse tema desse mês, é cura, querida. O óleo era um óleo de cicatrização. Um óleo que cura. Então nessa noite deixe esse óleo descer sobre a sua ferida, sobre essa marca. Talvez a pessoa que te machucou, talvez a pessoa que falou algo para você, querida, ela não tinha sabedoria. Ou talvez ela não tinha o conhecimento que você tem nessa noite. Ou o conhecimento que Jesus trouxe para você. Então nessa noite, querida, eu queria neste momento que você entendesse que o óleo que está te alcançando é o próprio Jesus. Se existe uma gratidão aí, querido, dentro do seu coração por Jesus, deixe esse óleo alcançar. Eu falo que é só Ele. E se Ele está adentrando no seu coração agora, querida, você não vai esquecer dessa ferida, mas ela não vai te machucar mais. Se realmente o óleo está alcançando, querido, amanhã você pode encontrar essa pessoa e ela não vai te machucar mais. Se realmente esse óleo está alcançando você nessa noite, querida, as palavras que saem da sua boca não vai sair mais. Porque você deixou para trás. E eu quero ser ousado nessa noite. Eu vou te falar que se o óleo te alcançou nessa noite, querida, as coisas que te machucavam, as coisas que te feriam, ficou no dia 17, numa quinta-feira. Na sexta-feira ela não te pertence mais. Quando você chegar na sua casa, essa dor não te pertence mais. Quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, essa culpa não te culpa mais. Porque Jesus chegou até você. E eu vou ler Romanos 12 para você, querido. Para você ver como que é a gratidão de uma pessoa quando ouve a voz de Jesus e deixa-se levado por Jesus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que você deve oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente. Deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Nessa noite eu encerro aqui, querida. Permita que Deus faça essa mudança, essa transformação na sua mente. Pai, quero te agradecer por essa noite, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa mente, Senhor. Traga o Seu entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor.
Abre a nossa mente, Senhor. Sabemos que o céu está em movimento, Senhor. Sabemos que o Senhor está derrubando o seu óleo aqui, Senhor. Onde a sua palavra fala, Senhor, onde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, Senhor. Tem cura, tem mudança, Senhor. Tem alegria. Então traga a sua alegria para o teu povo, Pai. Traga transformação, Senhor. Senhor, principalmente, não tira a gratidão do nosso coração. Não deixe sair a gratidão do nosso coração. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus.